ouvir a palavra de Deus? Quantos querem ouvir o Senhor nesta noite? Então convido você, se possível, fique de pé com a sua Bíblia em mãos. Nós vamos dar sequência e não é uma emenda de mensagem, mas é a sequência do tema e do assunto que trouxemos na última quinta-feira, no texto que se encontra em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, se você quer achar aí na sua Bíblia, você deve ir até Salmos, Provérbios, vai chegando para frente que você chega em Eclesiastes capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 6, o mesmo texto que foi lido na semana passada, mas vamos ouvir de Deus algo semelhante. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. Nesse momento, ao nos assentarmos, te pedimos que o nosso coração se mantenha em paz e que a tua palavra seja ministrada, Pai. Que atenciosamente possamos ouvir a tua voz e guardar tudo no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Como eu havia dito na semana passada, eu recomendo que você, que não pôde ouvir a primeira parte da mensagem, que você acesse o canal no YouTube, o Gama e Prisma. Espero que você seja um ouvinte assíduo desse canal. As nossas mensagens estão indo para o canal no YouTube e você pode então acompanhar a primeira parte da mensagem. E depois que você entender tudo que Deus vai dizer, aí você encaminha isso para alguém, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Quando eu falo de tempos difíceis, eu estou me referindo nesse momento à vida financeira. Não são poucas as pessoas que reclamam, que podem até ganhar um pouquinho mais, mas que as despesas estão muito altas. Na verdade, nós somos envolvidos de uma nuvem de endividamento. Nosso país, desde muito tempo, mas eu diria de alguns anos para cá, ele sofre com essa falta de capacidade de administrar bem o que chega às nossas mãos. O inimigo ele tem muitas formas de nos persuadir. Fim de ano, por exemplo, as pessoas estão agora recebendo mensagens falsas, as pessoas estão nesse momento sendo convidadas a participar de projetos que não existem, as pessoas estão sendo induzidas a jogar nas loterias para entrar o ano novo bem. Tudo isso no final do ano é uma enxurrada de convites, de modo a levar aquilo que nos pertence e nos deixar um pouco mais endividados. É só olhar para esse período tão lindo de Natal, de família reunida, expectativa virada de ano, e as pessoas são levadas a consumir coisas que nem necessárias são. Porque nós queremos mostrar o que temos, nós queremos convidar os amigos, parentes, e precisamos dar uma boa impressão. Na verdade, a gente tem vivido um grande equívoco. O Natal é uma festa que deveria ser destinada à família e pensar principalmente em quem faz o aniversário, que é Jesus. Então faz muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa espiritual, uma festa religiosa, e se tornou uma festa comercial como todas as outras. Virada do ano, piorou. A gente precisa focar no que realmente queremos para que a gente não entre, e aqui está um alerta de alguém que já viveu muito tempo no meio da vida financeira, trabalhei em bancos, sou técnico contábil, fui gerente financeiro, estou dando uma explanação que ainda não é no contexto bíblico para auxiliar você
a tomar alguns cuidados. E numa visão espiritual, mais do que nunca, porque a Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar, olha aí, e destruir. Matar a gente conhece bem. Roubar é o modo que ele tem de nos persuadir aos gastos desnecessários. E destruir os sonhos, os projetos. Então eu gostaria muito que você atentasse para essa mensagem. E lamentavelmente, o que eu disse na semana passada, eu repito. Nesse momento, muitas pessoas não chegarão, porque até uma hora dessa está correndo atrás da prosperidade, talvez da riqueza. E são dois contextos que nós precisamos separar para entender o que Deus tem a nos dizer. No texto que lemos inicialmente, Eclesiastes, é atribuído a Salomão, que sabemos, é tido como o homem mais rico que existiu. Se comparado o mundo do tempo de Salomão, alguns milênios atrás, com o mundo de hoje, nós começamos a imaginar que ele era um homem com uma capacidade de acumular bens que não houve outro homem. No seu tempo, a Bíblia vai dizer que foi o homem mais rico que existiu. E nós cremos na palavra de Deus como uma palavra fiel. Você pode dizer amém por isso? Então, nós começamos a olhar para Salomão como um homem referência para as nossas vidas. Há vários livros, e eu tenho algumas dezenas, e digo dezenas porque eu não comprei todos que falam a respeito da riqueza de Salomão. Já ouvi muitas mensagens de pessoas dizendo que Salomão precisa ser uma referência na nossa vida na questão riqueza. E eu não discuto. O que eu discuto é se nós precisamos da riqueza que Salomão teve ou se nós podemos imaginar Salomão numa outra situação. Então, somente pela sabedoria que ele possuiu. Vamos olhar um pouquinho, alguns aspectos aqui, vai ser uma mensagem breve. Eu não vou enfadar os irmãos, mas nós podemos olhar a vida de Salomão mais do que simplesmente na riqueza. O tema desta mensagem não tem a ver com riqueza, e sim com prosperidade. São duas coisas completamente diferentes. Na semana passada a gente fez menção dos perigos, né, como eu citei aqui, que nós enfrentamos nessa época, de modo a não termos nem riqueza e nem alcançarmos prosperidade. Essa é a intenção do inimigo, nos deixar endividados, falidos, quem sabe pedindo emprestado para entrar o ano devendo. Isso é uma realidade na nossa vida. E eu lembro de ter dito também, para quem estava aqui na semana passada, que nós não devemos esmurecer a nossa fé quando nos deparamos com situações difíceis. Foi por isso que eu disse que estaríamos, na semana passada, enfatizando Salomão, a sua famosa riqueza, mas, mais do que pensar como ele foi o mais rico, não necessariamente ele foi o mais próspero. E é o que nós vamos tentar entender isso hoje. Enquanto a riqueza, e vamos falar de riqueza e prosperidade, enquanto a riqueza está vinculada ao acúmulo de bens, a prosperidade está vinculada ao crescimento e ao alcance de metas. Quem estava aqui lembra quando eu disse na definição do dicionário que prosperidade é um estado de sucesso. Não é necessariamente o sucesso, mas é um estado de sucesso, de crescimento e bem-estar, geralmente associado ao alcance de metas financeiras, pessoais e sociais. Então, se a gente pensa nesse crescimento e nesse alcance de metas, nós podemos dizer que sim, Salomão foi um homem próspero, mas, contudo, ele fez o que precisava ser feito. Eu quero ler um outro texto com você, você pode desmarcar aí em Eclesiastes e dar um pulinho lá em 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10, ou acompanhe pela TV, vai ser mais rápido, talvez. Mas eu gosto quando você abre a sua Bíblia e acompanha. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Veja que Salomão, quando eu digo que ele fez o que devia ser feito, vai nos arremeter a ser um sábio rei que administrou bem as suas finanças. Veja o versículo 14, 1 Reis 10, 14 diz: o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano
era de cerca de 23 toneladas. Você pode calcular isso aos dias atuais? Todos os anos chegavam até ele os arrecadados dos impostos, os donativos, entre aspas. Havia uma transação comercial, haviam já embargos econômicos na época de Salomão. Salomão emprestava dinheiro a outras nações, tudo isso no contexto financeiro. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era cerca de 23 toneladas. Versículo 23, olha aí. Assim o rei Salomão excedeu, olha o que diz a Bíblia, a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. E aqui eu quero fazer uma parte. Quando nós lemos no versículo 23 que ele excedeu os reis do mundo em riqueza, é porque é feito um comparativo aos reis ricos e a riqueza de Salomão. Mas em sabedoria, não é a sabedoria que nós encontramos hoje em Eclesiastes, em Provérbios. Não, não. É porque era atribuído a Salomão uma sabedoria que era muito maior dos outros reis, porque tudo que Salomão fazia prosperava. Todos os negócios que Salomão fazia davam certo. E as pessoas, então, atribuíam já naquela época uma sabedoria excelente em Salomão. Alguns atribuíam ao Deus de Salomão, outros a expertise no comércio, e outros podiam dar outras definições. Mas que ele era sábio aos olhos de todos, sim, com certeza. Versículo 25. Cada um trazia o seu presente. E aqui a palavra presente é exatamente o que você entende. Objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Você já ouviu uma frase, eu não sei quem inventou, mas é muito comum, que dinheiro chama dinheiro. É uma frase popular, um tanto voltado para a crendice do que para a sabedoria necessariamente. A minha mãe dizia assim, deixa sempre um dinheirinho na sua carteira, porque dinheiro chama dinheiro. Até quando eu voltei para casa sem carteira e sem dinheiro. Eu disse, mãe, aconteceu algo errado. Levaram a carteira e o dinheiro. Eu disse, mas vou te dar outra carteira e mais um dinheirinho. E eu gostava, porque eu estava sempre com dinheiro no bolso. Mas não chamava dinheiro. O que eu entendo é que era uma forma de expressar, talvez até mesmo esse versículo bíblico, que as pessoas levavam presentes. E há uma conotação interessante. Você já percebeu que as pessoas ricas e famosas, elas gastam pouco. Elas têm os seus luxos. Mas quando elas vão a uma loja, o comerciante quer dar uma roupa para aquela pessoa famosa. Porque se aquela pessoa famosa colocar uma postagem dizendo que recebeu uma linda roupa de um comerciante, o comerciante vai vender muito mais. Então é um modo de fazer negócio. Quando se presenteia alguém rico, você já pensou dando um presente para um ator famoso, um vulto histórico, um político famoso, e ele aparecer na TV dizendo, olha, eu quero agradecer aqui o presente que eu ganhei de fulano, olha que coisa boa. Então, isso aqui funcionava, irmãos. Salomão era tão rico, tão famoso, que as pessoas tinham alegria em levar mais presentes a ele. Porque, de alguma forma, eles diziam, eu fui até a presença do grande rei Salomão. Não preciso nem entrar em detalhe, porque que algumas pessoas gastam uma fortuna para ir aqui pertinho em São Paulo, no Templo de Salomão. Porque querem ver o luxo, não querem ver Deus. Se querem ver Deus, congreguem nas suas igrejas. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e conversa com ele. Mas querem ir lá porque é importante, é um lugar turístico, talvez, é um lugar cheio de, dizem, eu nunca fui, nem vou, nem quero ir. Jesus falou que não vai ficar pedra sobre pedra, o que eu vou ficar fazendo lá? Vai que desmorona no dia que eu for. Não, vou não.
Brincadeira, tá, irmão? Isso não é profecia, não. Mas as pessoas vão porque é um lugar famoso. Postar, tirar foto, dizer, eu estive no tempo do grande Salomão. Isso está aqui nesse contexto, irmãos. Mas o que nós não podemos esquecer é que Salomão herdou aquela riqueza. Ele herdou tudo, a herança do seu pai Davi foi deixada para ele. Havia, logicamente, um outro contexto de herança. Hoje, se você deixa um pano de prato, os 3, 4, 5 dependentes vão rasgar o pano no meio para dividir entre os herdeiros, porque é lei, divisão justa. Não sei por que fazem isso. Eu já assisti uma cena dessa, em que a matriarca morreu, não tinha patriarca, e deixou para os filhos, 9 filhos. E aí os filhos se reuniram no dia do enterro da mãe e começaram a fazer, olha, esse prato aqui é para você, esse é para você, esse é para você. Ah, achamos aqui uma gaveta com pano de prata, então um é para você. Aí o outro reclamou que não ganhou, porque só tinham 8, eram 9 irmãos. As coisas são assim, a questão da justiça humana é diferente dos tempos antigos em que Davi, lembrando que Davi ouve de Deus, Davi tem Salomão como um filho que vai substituir aquele primeiro filho de Batseba, que foi um grande erro de Davi, e que agora Deus havia restituído a esperança de um reino sempre eterno. E aí Davi entrega a Salomão a planta do templo, a riqueza para construir o templo, tudo isso a gente falou bem mais detalhado na semana passada. Então Salomão herda a riqueza do seu pai, ele precisa poupar. Você lembra que ele era jovem, ele recebeu o conselho dos sábios, ele não podia sair por aí gastando. Se fosse nos dias atuais, né, como a gente vê a juventude que gasta mais do que ganha, ele ia ficar falido. Antes disso, ele precisou gastar com moderação, fez investimentos, lemos aqui, fez com que aquela herança rendesse muito mais. Finalmente, o que podemos dizer aqui? Salomão prosperou, fazendo dele o homem mais rico, recebendo a fama do homem mais rico. Sim, ele prosperou, mas ele já era rico. Não tanto quanto se encontra o final da história de Salomão. Até porque a Bíblia diz que naquela época, os homens tinham uma cultura diferente, e ele tinha várias mulheres. Pense, irmãos, se uma já é caro, imagine várias. Misericórdia, devia ser muito rico. E gastava e o dinheiro não acabava. Coisas assim que a gente fica pensando, meu Deus, o que deu na cabeça desse homem? Mas a história é contada e a Bíblia é clara em dizer que ele era o homem mais rico. Mas todo esse sucesso tinha um segredo, que não é mais segredo. 1 Reis, aí mesmo onde você está, capítulo 10, versículo 24. Todo o mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Você vê aqui já Salomão vivendo um testemunho de modo a glorificar a Deus, porque ele está prosperando em tudo que faz. De onde vem essa sabedoria? As pessoas vão dizer do Deus a quem ele serve. Então ele começa a testemunhar da sabedoria que Deus colocava no coração dele para fazer bons negócios, para ficar livre. E nós sabemos que Salomão não experimentou guerras. Enquanto Davi, seu pai, precisava investir em exército, em armamento bélico, Salomão não precisou. Ele aumentava o seu exército, mas era só para defesa. Não precisava ir ao campo de batalha. Salomão não era guerreiro. Então, o que diz é que Salomão estava atento à voz de Deus o tempo todo. Quer agora um segredo? É isso aí. Salomão estava atento à voz de Deus o tempo todo. Pastor, como eu posso olhar para Salomão e também prosperar como ele prosperou? Eu não sou rico, eu tenho um pouco, mas eu quero prosperar. Esteja atento à voz de Deus o tempo todo.
porque Deus te livra dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 caem nas dívidas, 10.000 à tua direita, mas você está fiel ao Senhor, confiante. Louvado seja Deus. Ouvir Deus o tempo todo. Olha, quando o pastor aconselha: irmão, você quer ser bem-sucedido na vida? Mais do que fazer grandes investimentos, é você ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você através da pregação, através da sua oração, através da leitura bíblica. Como você precisa ouvir Deus. É diferente de fazer bons negócios. Aqui se confunde muito o papel da igreja. Infelizmente, nós temos pessoas que encontram na igreja um bom momento para fazer negócios. Eu fui convidado alguns anos atrás, logo assim que fui ordenado, isso já vai para uns 15 anos, né? Tem 17 anos de ordenado, uns 15 anos, para assistir uma reunião, uma associação dos homens de negócio do Evangelho Pleno. Homens de negócio. Eles vão para lá, ouvem uma boa mensagem, é um lugar, sim, espiritual, não é numa igreja, é uma reunião numa casa de festas, num lugar chique, muito chique, você é convidado, é quase uma confraria, uma irmandade de crentes. Mas lá só tem pessoas de negócio. E lá fecham-se grandes negócios. Que bom que não é dentro da igreja. Mas o ambiente cristão é propício para isso. E, lamentavelmente, nós encontramos essa cultura de entrar na igreja para fazer grandes negócios. Há alguns dias atrás, alguns cultos atrás, ao sair daqui, eu reparei na recepção um bolo assim de folheto de divulgação de um profissional do bairro. Estava ali, eu olhei e falei: quem colocou isso? Aí o diácono falou: foi uma pessoa que veio. Eu falei: é de algum irmão da igreja? Disse: não. Eu falei: então joga fora. Mas pastor, eu não estou aqui para fazer propaganda para ele. Qual o dia que ele veio visitar a igreja? Eu não tenho compromisso com ele. Ele quer ter compromisso com a igreja. Ele quer fazer clientes na igreja. A igreja não é um lugar de comércio. Se é um irmão e diz: puxa, pastor, eu quero prosperar, eu vou entender como natural. Olha, seus negócios são bem-vindos, mas não olhar a igreja para essas coisas. Faz parte de uma caminhada na igreja. Posso ouvir um amém se você entendeu isso? Então, o que eu não posso fazer? Se eu quero prosperar, eu tenho que me manter focado. Lembra o que lemos na definição da prosperidade? Alcance de objetivos, de metas. Não posso me distrair, queridos. Isso está ligado à palavra de Deus totalmente. Então, se você quer prosperar, quem quer prosperar, diga glória a Deus. Aí mesmo em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 em diante, diz assim. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Olha o que Salomão fazia. 1 Reis 8, 22. Salomão se dispôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Era ele sendo empossado rei. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Então Salomão busca o Senhor para lembrar no sentido de olhar para Deus e dizer que ele mesmo não havia se esquecido, porque Deus não se esquece das promessas que ele fez para nós. Nós nos esquecemos, Deus não se esquece. Então a primeira promessa que Deus fez a Davi é que haveria um sucessor, e esse sucessor é Salomão.
Mas também fez outra promessa, que não faltaria sucessores da árvore genealógica de Davi, os sucessores da família de Davi estariam sempre no trono, desde que eles se mantivessem no caminho. Então, é como se Salomão pedisse a Deus que os seus filhos não se desviassem, para que não faltasse sucessor de Davi em Israel. Então, a gente começa a entender que tipo de relação Salomão tinha com o Senhor. Que tipo de relação eu tenho com Deus? Desse modo, a gente aprende com Salomão a ser o quê? Rico? Não. Ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele. Não adianta você procurar na Bíblia, e nem nos livros que há por aí, como ser rico como Salomão foi. Para você ser rico no dia de hoje, não adianta só o trabalho. O trabalho enobrece, o trabalho dá a você boas condições. Mas a possibilidade de você enriquecer trabalhando é muito pequena. As pessoas que se tornaram muito ricas rapidamente, ou foi por herança, ou foi porque jogaram numa loteria, em que muitos ficaram empobrecidos e apenas alguns poucos ficaram ricos, ou se envolveu em questões ilícitas. E é impressionante o número de pessoas que desfrutam de uma vida confortável e não são honestos. É só você passar na Zona Sul, na Zona Oeste, os lugares ricos, e volta e meia você vê um carro de polícia entrando num condomínio de luxo e prendendo alguém que não trabalhou para ter aquele conforto. É impressionante. Ok? Então a gente está caminhando no entendimento que eu não vou olhar para Salomão e esperar ser rico como ele. Eu posso olhar para Salomão e entender como ele prosperou. Mas mais do que isso, o que Salomão tinha era uma atenção voltada para Deus. E o que ele fazia? Obedecia. Lembre-se que ele já nasceu rico. O que ele precisava fazer? Manter a sua riqueza, multiplicar a sua riqueza, prosperar no sentido mais puro que tivesse. Do contrário, ele não se manteria rico. Então, e quando nós não nascemos ricos? E quando nós temos uma vida voltada para o trabalho, você talvez tenha suas economias, talvez você tenha um projeto, quem sabe você criou aqueles porquinhos lá e está guardando cheio de moedinhas, uma poupança, um dinheirinho aqui, glória a Deus. Mas como fazer disso uma prosperidade? Você sabe que não adianta enterrar, porque na hora que você tira, o dinheiro pode estar até desatualizado, né? Quantos cofres são abertos com moedas que não valem mais nada? Você precisa investir. Então você tem que olhar para Salomão, e eu diria mais do que para Salomão, e buscar a prosperidade. E a referência que nós vamos ter hoje é sobre Davi, que é o pai de Salomão e que não nasceu rico. Quer ler comigo? 1 Samuel, capítulo 17. Você está aí em Reis, dá um pulinho lá em 1 Samuel, um pouquinho antes. Capítulo 17, versículo 15. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. 1 Samuel 17, versículo 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 20, só o comecinho. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado, seu pai. Então, Davi, o que ele está fazendo? Ele está cuidando do rebanho do seu pai. Ora, mesmo que Jessé tivesse uma riqueza ou uma condição de vida melhor do que muitos que não tinham ovelhas, mesmo que ele fosse um empresário desse ramo, ele não colocaria o seu próprio filho para apacentar as ovelhas. Isso mostra uma família humilde, em que eles trabalham para ajudar o seu pai. E Davi, sendo o menor deles, não vai à guerra, ele ainda é novo demais. Os mais velhos vão à guerra. E o que Davi vai fazer? Davi vai cuidar das ovelhas do seu pai. Mas de vez em quando, ele recebia uma ordem do seu pai Jessé para alimentar os seus irmãos na guerra.
Veja isso aí no versículo 17. Aí mesmo, 1 Samuel 17, versículo 17. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. O que Davi estava fazendo? Levando um lanchinho para os seus irmãos que eram do exército de Saul. Por isso o texto diz que Davi ia até Saul, mas a primeira responsabilidade dele era cuidar das ovelhas. Então ele voltava. Queridos, Davi era um homem de vida humilde. Aqui a gente não vê Davi como um rico, nem como rei. Ele é apenas o filho de Jessé. Isso vai acontecer à medida em que ele se aproxima de Saul. Lembra da história? Ele casa-se com a filha de Saul porque derruba Golias. Então depois Deus faz dele um rei, unge a cabeça dele. Ele tem que fugir de Saul porque Saul está com inveja dele. Depois que Saul morre, ele se torna rei. E aí, como um rei, ele começa a prosperar. Quer conhecer alguém que prosperou mais do que Salomão? Davi, que não herdou riqueza nenhuma do seu pai, que trabalhou e fez do coração dele o coração de Deus e vice-versa. Um homem que é referenciado na palavra em vários textos como alguém que ouvia Deus, que não era o mais perfeito, que errava, mas se arrependia e voltava-se para Deus. E Deus o fez prosperar. Quer prosperar? Seja temente a Deus. E mesmo que você em algum momento tenha falhado, arrepende-te e volte-se para Ele. Se a gente comparar a vida que Davi tinha com a vida que seu filho Salomão teve, nós podemos dizer que Davi era muito pobre, comparado à riqueza do seu filho Salomão. Então, estamos falando de prosperidade como um crescimento. Quem cresceu mais na visão que nós temos hoje? Salomão? Não, ele já era rico. Ele fez bons negócios. Quem cresceu mais? Davi, que veio de família humilde e nos ensina como prosperar em Deus. E eu vou lhe dar 2 pontos apenas para você aprender a prosperar com Davi. Esqueça, por enquanto, a riqueza de Salomão. Deve ser muito bom ser rico, mas se o seu coração for temente a Deus, porque o dinheiro é um multiplicador. O que é o dinheiro, pastor? Um multiplicador. Multiplicador de quê? De tudo. Sabe o sinalzinho X da multiplicação? Aquele número que você colocar antes do X vai estar com outro número ao lado e um igual multiplicando. Se você entender isso, você vai tomar algum cuidado quando pensar em riqueza. Porque se você é um homem feliz diante de Deus com pouco, quando o dinheiro chegar, a tendência é que você seja mais feliz ainda. Mas se você não entende o que Deus te deu, resmunga o dia todo, reclama do salário, reclama do emprego, reclama dos bens que você não possui, quando o dinheiro chegar, você vai multiplicar a sua infelicidade. O dinheiro é um multiplicador de bênção ou de maldição. Então, o primeiro ponto, Davi era um homem que aprendeu a honrar a Deus. Isso aqui está antes de Salomão, queridos. 2 Samuel, capítulo 24, eu vou ler alguns versículos salteados. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Se você está em 1 Samuel, dá um pulinho em 2 Samuel, mais à frente, capítulo 24, versículo 10. Você talvez lembre dessa história. Depois de haver recenseado o povo, contado o povo, Davi ficou com dor no coração. Por que isso é explicado desse jeito? Porque o povo não era dele. Sabe aquele orgulho bobo que a gente tem? Olha o que eu tenho, olha. Davi está entrando nessa de orgulho bobo de contar o povo. Olha o povo que me serve. Não, ele é apenas o rei. Aquele povo era de Deus. Contar o exército, contar o povo, isso desagradou a Deus. Então, continuando aí, ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Orgulho, hein? Soberba no coração. Contar um povo que não pertencia a ele, que não foi ele quem criou. Escute isso. Pula para o versículo 15.
Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Foi uma praga, foi uma pandemia, num momento difícil, em que Davi estava crescendo o exército, e aqui ele perde, no mínimo, e é uma contagem aproximada, 70.000 homens, tá? E eu vou só explicar isso aqui. Nesse contexto da Bíblia, no Antigo Testamento, as mulheres não eram contadas. Então é como se fossem famílias, pai, filho, esposa, criada, famílias inteiras morreram dessa peste. E é atribuído à falha de Davi. Para você entender como a soberba, o orgulho, a altivez, a prepotência irritam Deus. De modo a não enviar a peste, mas permitir que a peste alcance. Continua aí, versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: Profeta Gade, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Era o modo de Davi pagar um sacrifício a Deus para cessar a praga. Araúna, que era o dono daquela eira, daquela terra, viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Lembra o que eu falei? Quando a gente conhece alguém famoso, a gente quer pagar o almoço para ele, a gente quer dar presente para ele. Davi é famoso, é rei. Então, este homem chamado Araúna se ajoelhou diante de Davi, reconhece ele como rei, e perguntou, versículo 21, por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? O que você veio fazer aqui, ó rei? Eu sou humilde. Davi respondeu, para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi, versículo 22, que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para holocaustos, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou, que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu... Se alguém chega na terra de Araúna e quer comprar, ele vende, ele negocia. Ele coloca até um preço mais alto dependendo da situação. Mas como Davi é famoso, como Davi é rei, como Davi é rico, eu vou dar para ele. Todo mundo vai sair por aí dizendo que eu entreguei aquela terra para um homem rico. Pensa nessa ideia que nós trazemos isso como cultura nossa. Você pensa que jogador de futebol, com algumas exceções, quando entra num restaurante, ele paga a conta? Ele devia pagar e podia dar uma boa gorjeta. Não precisa, o dono do restaurante vai querer recebê-lo sempre, porque o restaurante vai ficar famoso. O que você acha que vai acontecer se um jogador de futebol entrar aqui na nossa igreja? Não vai ganhar nada, só o cafezinho e água gelada. Pelo contrário, eu vou pedir a ele uma boa oferta. É diferente, irmãos. Mas no mundo dos negócios, nós vamos dar para aqueles que já têm muito, é assim que funciona. Então Davi está ouvindo desse homem que ele pode levar o que ele quiser, fique dono dessa terra toda, ofereça a Deus. Olha aí, versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Você pode dizer glória a Deus por isso? Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Por que a praga cessou? Porque Davi pagou o preço. Escute isso. Nós não podemos nos esquecer o que Davi está nos ensinando. Que não se deve dar a Deus coisas que não custem um sacrifício. Queridos, há 17 anos, quando a gente faz campanha na igreja, o que eu sempre digo, os mais antigos sabem do que eu vou dizer. Você vai trazer um arroz, um feijão para a cesta básica de alguma família? Não traz de terceira não, irmão. Só se você comer de terceira.
Você quer comer o do melhor? Então ofereça o do melhor. Você quer dar uma oferta para o seu irmão? Você quer dar algo útil ao seu irmão? Ah, o pastor está fazendo recolhimento de roupas para levar para os homens lá do centro de recuperação. Pastor, eu tenho uma meia furada, uma blusa rasgada. Fique para você. Paga o preço, irmão. Vai numa loja, compra uma roupa. Faça isso porque a palavra de Deus nos ensina que quando nós fazemos para um dos pequeninos, estamos fazendo para o Senhor. Então entende por que Davi nos mostra aqui nesse momento, por que ele é um homem que vai prosperando, porque ele sabe honrar a Deus em tudo. Ele quer o melhor para Deus, você entende isso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Escute o que eu vou dizer, irmãos. Se você entregar para Deus o que sobra, você está em pecado. Deus não precisa de gorjeta, Deus não precisa de esmola. Na verdade, Deus não precisa de nada. Ele conta conosco. Quando Ele olha para nós, quando a gente está aqui trabalhando, por exemplo, eu vou varrer a igreja. Varra melhor do que varre a sua casa. Eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou cuidar de criança. Faça tudo para a glória de Deus. Não faz de qualquer jeito, não. Porque isso vai ser visto como sobra. E talvez a gente esteja aqui entrando num pecado muito desagradável. Segundo ponto, para a gente ir encerrando. Davi é um homem que conserva a sua humildade. Olha a prosperidade de Davi, como é bem diferente da prosperidade de Salomão. Salomão vai se tornando rico, e eu entendo que ele vai recebendo presentes cada vez maiores, ouro, mulas, ele recebe tantas coisas, tantos presentes de tantos reis. Mas no coração de Davi existe uma humildade. Aí mesmo em 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 47, 2 Samuel 22, capítulo 47, diz assim. Capítulo 22, versículo 47, o Senhor vive, é Davi dizendo, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e se submeteu povos, o Deus que me tirou do meio dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Vê que tudo ele dá glória a Deus. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa de misericórdia com o seu ungido, com Davi, e sua prosperidade para sempre. Sabe o que é isso? É você acordar pela manhã, em vez de reclamar do emprego, dizer, Deus abriu aquela porta, e se eu caminhar com o Senhor, Ele abre outras portas melhores ainda, louvado seja o Senhor. Deus está acima de todas as coisas, queridos. Não podemos colocar nenhuma soberba no nosso coração e dizer, olha o que o meu dinheiro comprou. Que dinheiro? Você não tem nada. Irmãos, quando chegar o nosso dia, o que você vai levar para o além? O que você vai levar? Nada? Então você não é dono de nada, você usa. Você usufrui e use da melhor maneira. Que Deus te encha de bens, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Você recebe isso? Você pode dizer, recebo isso, pastor? Receba, mas use sabendo que nada pertence a você. Esse é o coração humilde de Davi. Ele aprendeu que a vitória, as vitórias duradouras que ele tem, foi Deus quem lhe deu. Querido, se a gente não pensar assim, nós vamos ser como aqueles que um dia cantam a vitória, mas logo depois se encontram com a derrota. Um dia está dizendo, glória a Deus, pastor, acabei de comprar meu carro, olha, meu carro zero. Não botou no seguro, né? Não, porque o Senhor é uma coisa, o seguro é outra coisa. Você está provando Deus, rapaz? Bota no seguro esse carro, faça a sua parte. Mas o dinheiro está curto, então compra uma bicicleta. E mesmo assim, bote no seguro. Você está no Rio de Janeiro. Pensa, irmãos, um dia eu canto vitória, no outro dia derrota. Aí num dia eu corro, trabalhei, conquistei, aqui. Se você não der glória a Deus, a possibilidade de ser vitória, derrota, é o tempo todo, irmãos. Mas quando nós confiamos em Deus, sabe o que nos aguarda? Uma prosperidade em que o inimigo não coloca a mão, louvado seja o Senhor.
É algo que não se contabiliza. É isso que às vezes a gente não entende. Ai, pastor, a vitória é porque eu comprei 1 quilo de ouro e guardei embaixo da cama. Tem gente que quer guardar ouro embaixo da cama, mas nem cama tem. O coração está na riqueza. Não é melhor ter uma cama? Mesmo que não tenha ouro para guardar embaixo da cama? Não é melhor colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque Deus guarda a tua vida? E o dia que você disser, todos os dias, melhor, que você disser que Deus é quem te dá todas as coisas, Ele pode sim colocar o ouro embaixo da sua cama, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, louvado seja o Senhor. Precisamos olhar nessa perspectiva, irmãos. Olha como Davi está nos dizendo quanto ele era humilde. Ele diz que as vitórias, quem dá a ele é Deus. Ele está falando de vitórias duras. Então, irmãos, Davi, mais do que Salomão, precisa ser para nós um bom exemplo de como prosperar em Deus. Antes que você cobice a riqueza de Salomão, eu não vejo nenhum pecado em querer acumular bens, mas coloque o seu coração de modo a se comportar fiel a Deus. Aqui está um ponto em que às vezes a gente toca muito na ferida, né? Ai, pastor, só nesse ano eu liberando determinados... Vocês sabem que eu não sou de ficar pregando sobre prosperidade. Poucas vezes esse ano eu falei sobre vida financeira, pouquíssimas vezes. Mas eu lembro de um dia ter falado isso e uma irmã da nossa igreja disse assim: pastor, eu tenho muita dificuldade de ser fiel. Eu disse: experimente ser fiel no pouco. Talvez a sua dificuldade seja juntar dinheiro. E ela trabalha com vendas e a gente sabe que é difícil. Então, mas o que você quer fazer, irmã? Não, pastor, eu espero acumular e às vezes acontece de precisar de um remédio e vem a conta. Isso. Eu falei: irmã, está errado. Seja fiel no pouco. Nós já ouvimos um testemunho aqui de um irmão também falando sobre isso. Aí agora ela faz o Pix, né? R$3,30. R$5. R$1,50. Mas é todo dia. Quando chega no somatório, ela diz: eu não acredito que eu já vendi tudo isso. Eu nunca vendi tanto na minha vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Porque a gente não está olhando para o muito, a gente está olhando para a fidelidade diante de Deus. Quer prosperar? Seja fiel a Deus. No pouco, é o que diz a palavra do Senhor. E para a gente encerrar, então, um versículo que está em 2 Samuel 22, alguns versículos do 21 a 25. Eu vou ler para você. 2 Samuel 22. Versículo 21 diz assim: o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme, olha o que ele diz, a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha, de novo a palavra, pureza na sua presença. Versículo 21 e versículo 25, está escrito na sua Bíblia, pureza. É que talvez no português você não entenda bem por que ele usa essa palavra. A palavra pureza usada aqui, está escrito em hebraico, tá? Significa bor, que é realmente uma limpeza, mas não uma limpeza de mãos. Ele está falando das mãos no sentido espiritual. Essa palavra é associada a uma outra palavra chamada sedek, que significa justiça como base para a recompensa divina. Se eu sou justo diante de Deus, Deus vai recompensar essa justiça. O que Davi está dizendo é que as mãos dele estão puras nesse sentido. Ele olha para as mãos. Você lembra quando Jesus vai falando da oferta da viúva? Cantamos aqui no Forró das Crianças. Por que aquela oferta da viúva é tão importante? Porque era uma oferta pura.
Não porque era tudo o que ela tinha. A gente às vezes usa essa expressão errada. Podia ser tudo, mas era uma oferta pura. 2 moedinhas não ia fazer diferença para um templo luxuoso como era aquele. Quando você dá a sua oferta, não é o valor que está importando. Ai, pastor, eu tenho que dar, eu não quero nem usar o envelope para dar R$2. Esqueça isso, irmão. Você não entendeu nada. O Senhor não conta com grandes valores. O Senhor conta com a sua fidelidade. Mãos puras diante de Deus atraem a prosperidade. Posso ouvir o amém? Vamos nos colocar de pés, em nome de Jesus. Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez você queira colocar a mão no seu coração e dizer uma palavra para o teu Deus que está nesse lugar. Talvez você queira dizer: Senhor, me ajude a ser fiel a Ti em todas as coisas. Me ajude a ter mãos puras. Que esta pureza que estava nas mãos de Davi seja também a pureza das nossas mãos. Pai, me ensina a ser fiel a Ti e a prosperar diante de Ti. Enquanto isso, descansaremos o coração. Não ficaremos correndo atrás de bênçãos, porque elas nos alcançarão. Louvado seja o Senhor. Prosperaremos em todas as coisas, e a Tua boa mão estará sobre nós, nos dando a prosperidade e nos livrando dos laços do inimigo.